Desde que cheguei em casa, no finalzinho de 2013, eu precisava voltar a fazer tudo que eu sempre gostei, que era viajar, passear, me socializar, conhecer novas cidades, culturas, idiomas, pessoas. Precisava fazer tudo que eu sempre gostei na vida. Por isso que eu sou viajante secolado e exatamente por isso acabei me tornando viajante secolado. E ao longo de vários dias a partir de hoje, eu vou falar todos os meus perrengues, todos os perrengues que eu passei em viagens, tanto no Brasil quanto no exterior. Curtiu tudo que vai acontecer? Deixa teu like. É um espectador que sintonizou no canal pela primeira vez? Então, clica no botão inscrever-se abaixo do vídeo, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações na opção todas, mas principalmente, permaneça comigo até o final do vídeo, começa logo após a vinheta. Roda a vinheta, por favor. E aí, galera, bora passear com o Viajante Sequelado? Olá, eu sou Ivair Ribeiro e você sintonizou no canal Viajante Sequelado. Mas você deve certamente estar se perguntando, por que uma pessoa que está em processo de reabilitação tão bom, já consegue inclusive se barbear, como fiz a minha barba, bem direitinho, muito bem feito, parece bambu de criança, consegue fazer tudo sozinho. Por que uma pessoa que está no processo de reabilitação tão bom, conforme você confere no meu outro canal no YouTube Continuar a Vida Após o AVC, link na descrição desse vídeo. Aliás, de todos os vídeos falando sobre todos os perrengues que eu passei no processo de reabilitação, link do meu outro canal no YouTube, e também aproveito para te convidar a me seguir no @viajantesecolado_oficial, meu Instagram. Link de ambos na descrição desse vídeo. Mas você certamente deve estar se perguntando, por que uma pessoa que está no processo de reabilitação tão bom pode passar tantos perrengues? Antes de iniciar esse vídeo, eu fiz a produção de um vídeo que certamente vai dar o tom para que você entenda por que eu passo tantos perrengues em viagens, tanto no Brasil quanto no exterior também. Tudo isso que eu vou relatar ao longo de vários vídeos, por isso que é importante estar inscrito no canal, com o sininho de notificações ativado na opção todas, assim você recebe a notificação sempre que eu publicar um vídeo novo aqui no canal. Então, por que eu enfrento tantos problemas de acessibilidade? Por que eu enfrento tantos perrengues? O vídeo que produzi anterior à produção desse vídeo vai dar o tom de todos os perrengues que eu passei, vou passar e vou relatar ao longo desse e de vídeos futuros também. Então, confira esse vídeo para entender o melhor. Para entender todos os perrengues que eu vou relatar ao longo desse e de todos os outros vídeos também. Confira a partir de agora e continue comigo, prestando muita atenção até o final de todo esse vídeo, ok?
certamente você deve ter percebido que enquanto eu saía do quarto, vindo em direção à poltrona, você deve ter percebido que eu caminhei lá do quarto até a parede que dá acesso à cozinha, fiz um trajeto mais longo, que consequentemente cansa, mas mesmo assim cansa mais ainda, porque acabei andando mais, mas embora mesmo andando, por que eu não entrei direto aqui na sala e sentei direto na poltrona? Porque além das sequelas motoras, eu acabei, que são visíveis, eu também acabei ficando com a sequela invisível que agora, você me vendo aqui no vídeo, certamente você não deve estar percebendo. Mas tem uma outra sequela que eu fiquei, que já dura há quase 13 anos, junto com as sequelas motoras. Que a sequela é uma sequela não visível, não motora, mas de fundo motor. Exatamente por isso eu tive que caminhar um trajeto maior. E eu poderia ter entrado direto aqui na sala, vindo aqui como já estou caminhando, vindo entrar aqui na sala, sentar na poltrona, mas por que eu não fiz isso? E dei uma volta maior ainda, conforme você mesmo conferiu. Porque eu fiquei com a visão periférica prejudicada. E lógico, se ela está prejudicada, eu não consigo entrar à esquerda. E além disso, se porventura alguém na rua, por exemplo, me passa pelo meu lado esquerdo, me cumprimenta, eu não cumprimento. Por quê? Porque eu não vejo ela. Eu não vejo quem passa no meu lado esquerdo. Por causa da visão periférica prejudicada. Ou seja, além das sequelas motoras, eu fiquei também ainda, e continuo com ela, com uma sequela não motora, mas de fundo motor, que é a visão periférica. Que segundo o meu neurologista, ela só vai voltar totalmente quando todas as sequelas, principalmente no membro superior, que você conferiu que ainda está bastante espástico tudo, a visão periférica, segundo o meu neurologista, só vai voltar quando eu voltar a mexer todo o meu membro superior sequelado do lado esquerdo, como ainda está. Então vai demorar ainda, já tem quase 13 anos que tudo está acontecendo. Só que o que acontece? No vídeo de hoje, eu vou relatar o meu primeiro maior perrengue na reabilitação pós-AVC. Só que lógico, como eu tenho limitações motoras e além da visão periférica prejudicada, sempre tem uma pessoa que vai junto comigo, não é mesmo? E não tem ninguém para compartilhar todos esses perrengues do que uma pessoa que está sempre comigo em todas as viagens, seja no Brasil ou no exterior. E para compartilhar esses perrengues, que são vários e engraçados, tanto de hoje quanto de outros também. Por isso é importante estar inscrito no canal, com o sininho de notificações ativado na opção todas, para receber a atualização de todos os vídeos falando desses perrengues que eu passei durante o processo de reabilitação. Vamos saber qual foi o meu primeiro grande perrengue? Que engraçado mesmo. Então continua comigo e a partir de agora conosco, até o final desse meu primeiro perrengue, durante viagens no processo de reabilitação da AVC. Continue conosco até o final desse primeiro perrengue, ok? Desde 2013, quando comecei a viajar, eu fiz várias viagens curtas, tipo Porto Alegre, por exemplo. Só que de São Paulo a Porto Alegre dá 1h20 de viagem, de voo. Então é super tranquilo mesmo. Dá para aguentar, mas na verdade, o que estava acontecendo? Era uma preparação para eu fazer viagens mais longas. O que aconteceu? Em 2016, quando saímos daqui de São Paulo, Gustavo e eu saímos daqui de São Paulo, para fazer a minha primeira grande viagem internacional, dentro do processo de reabilitação pós-AVC. E qual era o destino? Na verdade, era um sonho do Gustavo e meu também.
Conhecer um país que eu ainda não conhecia. Mesmo antes e ainda muito mais depois do AVC. Só que o que acontece? Uma viagem São Paulo-Porto Alegre dá tipo 1h20. Só que uma viagem até o país que nós vamos relatar juntos, demora várias horas. Então precisava, lógico, ter uma preparação e estar um pouco melhor. Só que mesmo assim, vários perrengues surgiram nessa viagem. O que aconteceu em 2016? Vamos lá, Guga. Qual foi o nosso destino? Saímos de Guarulhos, rumo a... Em 2016. Para Portugal. Guarulhos, Lisboa. Lisboa. Que isso. são quase 10 horas de viagem. Para onde que nós estamos? 9h30. Portugal. Para Portugal. Portugal. Como o pessoal brinca agora, para a Guiana Brasileira. Mas o que a gente foi fazer lá qual a intenção maior? Como mostra até a capa de vídeo desse primeiro perrengue, qual era a nossa intenção de ir a Portugal? Então, eu acho que a escolha do destino tinha algumas coisas que nós levamos em consideração. Acho que uma das principais era o fato de, como ia ser a primeira viagem internacional, com você recém ou em processo de reabilitação, nós pensamos num destino que teria algumas facilidades, por exemplo, a língua. Né? Então, por mais que eu possa me virar, e sempre me virei, graças a Deus, com você, ou por minha conta aí em países de outras línguas, porque eu falo inglês, etc., nós ficamos pensando que se tivesse alguma intercorrência, algum problema, porque quer queira, quer não queira, ainda era um período pós-reabilitação, sem nunca ter viajado, tanto tempo sentado numa cadeira de avião, tomando lá o seu afinador de sangue, esse monte de coisa. Então a gente pensou, bom, vamos para um destino que pelo menos se der algum probleminha, a gente consegue se comunicar fácil, para pedir emergência, seja lá o que fosse. E tínhamos um segundo motivo. Segundo grande motivo. De que enquanto Evair estava em coma, eu fiz uma promessa também para Nossa Senhora de Fátima, para ajudar o Evair. Na verdade, não era única e exclusivamente para que ele melhorasse. Eu acho que chega um ponto em que a gente pede aquilo que fosse melhor para ele. Se era melhor para ele ficar, se era melhor para ele ir. E aí eu parar de ser egoísta, de querer alguma coisa e nesse processo causar uma dor maior, dele ficar numa situação vegetativa, coisas nesse sentido que ninguém ia querer, nem ele, nem a gente, né? Então, como tudo, graças a Deus e graças a Nossa Senhora de Fátima deu tudo certo, nós tínhamos a intenção de visitar o Santuário de Fátima, lá em Portugal, que não é distante de Lisboa, e para a gente pagar a nossa promessa, o nosso respeito. Só que agora vamos compartilhar o grande perrengue nessa viagem, que até foi engraçado, se não fosse quase trágico. O que aconteceu? Saímos aqui de São Paulo, lógico, como é uma viagem longa, não é uma viagem nacional no Brasil mesmo, e que embora seja um país continental, tem longas distâncias entre norte e sul, por exemplo, eu até aguentaria, eu me garantiria. Só que devido a ser uma viagem de quase 10 horas, fomos numa classe executiva. Por toda a questão do conforto, da poltrona virar cama, tudo mais, lógico que seria confortável para mim e para o Gustavo também. E acesso ao banheiro. E principalmente acesso ao banheiro. Porque como você já sabe, eu já caminho, embora com limitações. Podia me virar caminhando dentro do banheiro também, mais tranquilo, na verdade. Embora o banheiro da classe executiva seja tão pequeno quanto da classe econômica, não muda nada. A vantagem é só o fato de você disputar com menos pessoas. Ah, verdade, banheiro, é isso. Porque é um banheiro específico. É quase exclusivo na parte e dianteira e traseira da classe executiva, você tem acesso a esses banheiros. Muito e mais aí, fácil. são menos pessoas sentadas nessa classe, então a chance de você ter fila no banheiro é menor. Disputa com menos pessoas. E você tem que ficar de pé.
e a aeronave pode estar um pouco chacoalhando e vai perder o equilíbrio, porque é diferente, né? Como aconteceu. Então, Nós vamos compartilhar com todo mundo. então essa era uma das vantagens da gente poder ir por essa classe, né? Só que, para quem ainda não viajou de avião, lógico que agora já está muito mais tranquilo. Muitas pessoas já tiveram a oportunidade de viajar de avião, sabem que tem vários meios para uma pessoa embarcar no avião, na verdade. Normalmente são os fingers, que são aqueles corredores que ligam o saguão do avião até a porta da aeronave. Aí, por questão de segurança, como é que acontece? Eu vou com uma cadeira de roda minha própria, ou de repente de alguém do aeroporto, ou da própria companhia que pode emprestar, até a porta do avião, vou caminhando até a poltrona. Como você viu, eu posso caminhar. Não tem nenhum problema com relação a isso. Com limitações, mas me viram. Então, o que normalmente acontece? Como aconteceu nessa viagem também lá para Portugal. Foi partir do aeroporto de Guarulhos, que é um aeroporto que sempre tem, porque é internacional, normalmente é finger, né? Então, sair do saguão do aeroporto com uma cadeira emprestada pelo aeroporto, porque não levamos a nossa cadeirinha. Não levamos a cadeirinha, porque nós imaginamos que tanto em São Paulo no aeroporto, quanto no aeroporto de Lisboa, quanto no hotel no nosso destino, haveria cadeiras disponíveis, né? Então, a gente não precisava se incomodar com isso. Não levamos cadeira, então o que aconteceu? No aeroporto de Guarulhos, lógico que tinha cadeira, foi de cadeira de rodas do saguão até o finger. Chegando no finger, lá na frente da porta do avião, sair da cadeira, foi caminhando até a poltrona. E aí, lógico, o avião decolou, tudo. Fizemos toda a viagem. Até chegar lá no aeroporto, depois de 9 horas, cansado. Até pousar lá tinha um aeroporto, o nome de Portela. Depois parece que mudou, na verdade. Mudou o nome agora. Mudou o nome. Depois de quase 10 horas de viagem, pousamos lá no aeroporto da Portela, acho que é isso que se fala. Lá em Lisboa, um aeroporto de Lisboa. Aí chegamos lá, logo antes de pousar, veio a comissária de bordo me perguntar se eu descer a escada e eu ir, meu pai do céu, não vai ser tão fácil quanto foi o embarque lá em Guarulhos. Aí eu peguei e falei, olha, devagar, mas sube dessa escada. Ah, tá, porque o que vai acontecer? Não vai ser um finger. Só que o senhor vai sair do avião, vai descer uma escada lá, vai passar por todo o finger. Lá na ponta do finger vai ter alguns degraus de escada, tudo. Para você descer lá no pátio do aeroporto. Aí lá vai ter uma cadeira para levar o senhor para uma van, que vai levar o senhor lá no saguão para pegar, aliás, no aeroporto, lá na parte das bagagens, lá como que é? No carrossel, na esteira de bagagens. Né? Aí eu disse, tá, beleza, isso é tranquilo. Graças olha a facilidade que o Gustavo falou, de comunicar, que na verdade fomos pela TAP. Foi. Lisboa, TAP. Que eu brincava sempre, tamancos aéreos portugueses, não, transportes aéreos portugueses. Bom, o que aconteceu? Saí da poltrona, fui caminhando, fui até a porta de saída do avião, e aí perguntei para a comissária, tem apoio para o meu lado direito? Tem sim. O senhor vai caminhando até passar todo o finger, toda a parte desse tubo, que lá eles chamam de manga.
Quando chegar lá no Finger, vai ter 2 degraus para descer até o pátio, e aí uma pessoa da parte de acessibilidade do aeroporto vai pegar o senhor de cadeira de rodas para levar para uma van. Eu disse, bom, não sei por que tanta engenhoca para uma coisa tão simples. Como é um carro, eu já consigo entrar e sair do carro, não teria problema. Até porque na época o Gustavo, acho que tinha um SUV, não era? A Angela. Não, já tinha desfeito. Ah, já? Bom, não teria problema. Bom, vamos conseguir entrar lá com o motorista para ir para o saguão, lá para ir para a parte da esteira, tudo. Só que por uma questão de acessibilidade, segurança, tudo mais, o que fizeram? Me colocaram numa cadeira de rodas e aí me levaram na van, que é uma ambulância, não é mesmo? Aí o que aconteceu? Abriram a porta da ambulância, desceram uma tampa, como uma rampa, me levaram, me empurraram até a parte interna da van. E aí começou todo o processo de segurança. O próprio motorista veio, começou a colocar aqueles, como chama o nome daquilo? É um cinto de segurança. É que segura as rodas, rodas da cadeira de rodas. A cadeira no chão. Para fixar a cadeira. Foi fixando. A porta dessa van já estava fechada. Sim. E o Gustavo já estava sentado. Isso, num banco numa poltrona bem em frente, onde eu estava. E o rapaz, que era motorista, fixando aqueles montes de engate lá, não sei como é que chama o nome daquilo. Aqueles cintos lá, segurando a cadeira para evitar dela cair, não é verdade? Aí depois de vários minutos, vários momentos, ele engatando a cadeira, beleza. Aí pegou e saiu, tinha acabado o trabalho dele de fixar a cadeira. E aí foi logo, lógico, lá pro volante, para nos levar lá no saguão do aeroporto, para ir para as esteiras. Só que o que aconteceu? Logo que ele deu que ele engatou a primeira, e... Será que consigo? Melhor não tentar. Bom, o que aconteceu? Vê se você entende a coisa da inércia. O cara, ele afivelou todas as rodas traseiras, só que ele esqueceu e eu não tinha percebido. A ênfase opa, tô em outro país. Nem percebi isso também. Ele afivelou todas as 2 rodas traseiras da cadeira de rodas e não afivelou as da frente, a dianteira, as 2 da frente. Logo que ele engatou a primeira, o que aconteceu? Engatou a primeira, engatou a marcha, apertou no acelerador e o que aconteceu? Foi eu para trás, porque só as rodas traseiras estavam seguras. E daqui a pouco, Goga! Ah, louco! Gente, mas um grito, não, sério. Eu dei um baita de um grito muito maior do que o que eu devo ter dado agora, que foi alto. Então o Gustavo reclamou. Socorro! Imagina, eu tombando em direção à minha nuca, lá para a porta da van. Aí na hora, lógico, o Gustavo veio. Eu gritei junto. Gustavo, isso. Parou, aí, na hora levou um susto, parou. Exato, e aí o Gustavo segurou, olha só, segurou as rodas da frente, o assento, para eu não tombar, porque o acidente poderia ter sido feio. Graças a Deus não foi. Mas é graças a Nossa Senhora de Fátima, que estávamos prestes a ir para lá. O que aconteceu? Veio o senhor lá, veio o motorista desesperado, branco que nem uma folha de papel, né?
para ajudar o Evair a levantar a cadeira caída, ele parecia uma jaca podre no chão, né? Aí arruma ele, pede milhões de desculpas, afivela tudo direitinho. E aí, assim, a gente percebeu pela cara dele que tinha alguma coisa na cabeça dele preocupando para ele não ter feito o procedimento correto. Correto, sabe? Ele estava muito nervoso, pedindo milhões de desculpas, ele estava com a mão assim meio trêmula até, sabe? Aí perguntou se estava tudo bem comigo, claro, perguntou se precisava levar para isso, coisa, a cabeça, perguntou se queria que me mandasse para o hospital, ficou tudo preocupado, lógico, né? Algum pronto atendimento do aeroporto, alguma coisa assim, ele falou, não, foi mais susto do que foi susto, do que foi susto. alguma coisa. Foi um perrengue mesmo. Isso. Literalmente um grande perrengue. E aí a gente então chegou finalmente no saguão do aeroporto, aí não deu mais problema nenhum, tiraram a gente de lá e seguimos, mas... Só que a prima do Gustavo que havia comprado a passagem para nós, que trabalhava na época na TAP, conseguiu a passagem por um preço bom, só que ela tinha um braço. Era um braço Espanha. Um braço para um outro país que eu também ainda não havia conhecido, nem antes nem depois do AVC. Então, imagina, eu estava louco de vontade de conhecer esse país também. Então fomos então para como é o nome da cidade? Valência. Valência, na Espanha. Então o que aconteceu? Pegamos um ATR-72 que eu chamo de teco-teco. Pegamos um avião, novinho até. Pegamos o avião, fomos para Valência. E lá passeamos muito por vários lugares. Fomos até como que era o Centro de Artes e Ciências e Artes, como que é? A Cidade das Ciências e Artes. Cidade das Ciências e Artes. Do Calatrava. E fomos até o maior o oceanográfico de Valência lá, que é o maior aquário da Europa. Mas, enquanto estávamos lá, você ficou com a história na cabeça e resolveu responder uma pesquisa de satisfação do serviço do aeroporto da Portela, de acessibilidade, e aí você resolveu fazer uma reclamação sobre o incidente, né? Contou, narrou o que tinha acontecido. Claro. Porque, como prevenção, né? Para melhoria do sistema. Aconteceu comigo, poderia acontecer com outra pessoa. Pior, né? Ou até pior. Exato. Para evitar esse tipo de coisa. Aconteceu comigo, então vou compartilhar, vou pra reclamar para melhorar o serviço, não é? Na verdade. Então o Evair preencheu tudo bonitinho. E aí o que aconteceu quando voltamos de Valência? Não, que fomos para Valência e lá alugamos uma cadeira de rodas, porque a cadrinha... porque em todo lugar a gente estava de cadeira de rodas, porque não tinha cadeira nossa, né? Então a gente alugou lá em Valência uma cadeira que foi muito boa, tão boa que ela não tinha aquela roda gigante atrás, porque pro Evair não precisa, porque ele não consegue mudar a cadeira, né? A gente pegou uma já de roda menor, e aí isso facilitou muito a vida. Alugamos lá em Valência. Menos problemático para se movimentar e conhecer a cidade. Então foi por aí que a gente começou a pensar em quando mudássemos a nossa, mudar para esse novo modelo, né? Porque foi uma cadeira muito boa mesmo. Sim. Rodas menores, não era aquela coisa que eu tinha a Jaguar, né? Ela tinha as rodas grandes porque é o modelo brasileiro normal. Isso, roda é sempre para o nosso cadeirante se movimentar. Como eu não tenho como movimentar o braço esquerdo. Tô fazendo. O Follow-me tá tremendo. Follow-me porque ele tá fazendo um monte tremendo. Vai dar labirintite em nós e em quem tá assistindo. Então o que aconteceu? Conseguimos uma cadeira muito boa lá em Valência, alugada. Passamos por toda a cidade, que é muito extremamente plana. Sim. Até inclusive eu não esqueço que na época estava perto do Dia das Mães. Isso, foi perto do Dia das Mães. E aí fomos lá como é o nome do shopping? O Corte Inglês. O Corte Inglês. E aí compramos uma bolsa chiquérrima, uma bolsa chiquérrima para a mãe do Gustavo, de Dia das Mães.
para trazer de lá, e era presente dele também, né? Só que, como, lógico, imagina, eu, marisqueiro que sou, quem sabe conhece essa palavra, que é como se fala aqui mesmo? Caiçara. O Gustavo teve uma hora que pegou e falou assim, eu estive olhando que tem uma cidade aqui perto. Aqui na Espanha, próximo daqui de Valência, que é litoral. Só que, lógico, tem um trecho que tem que andar de carro. Aí o que o Gustavo fez? Fez uma baita de uma surpresa para mim. Alugou um carro, não foi um carro, gente, foi uma Mercedes. Alugamos uma para viajar para o litoral. Para o litoral, e fomos até a cidade de Calpe, que é metade do caminho entre Valência e Alicante, não é isso? Acho que era na direção de Alicante, exatamente. Indo para Alicante, isso, a metade do caminho, mais ou menos, é Calpe. Que é do lado do balneário de Benidorm, isso. Que é um dos mais famosos lá, que o pessoal vai, mas a gente foi para Calpe, até por ser mais tranquilo. Até porque, gente, eu nunca esqueço disso. E era inverno também já, né? Na verdade, primavera. Você deve ter visto um vídeo em forma de Pippin em algum lugar da tela, que nós passamos, estando no ATR, passamos pelo mar Mediterrâneo. Aí eu imagino, né? Fiquei, nossa senhora, será que eu vou até Calpe, que é uma cidade linda, você já viu? E eu não vou molhar meus pés no mar Mediterrâneo? E que gosto de praia, não é? O que aconteceu então? Nos hospedamos num hotel muito legal, bem pertinho da praia, com barra de apoio, com escada, para chegar até uma barraquinha lá de palha, isso. Exatamente, onde podia pôr cadeira. Aí tinha uma cadeira lá, tipo uma espreguiçadeira. Aluguel a preço de euro, não é de ouro, de euro. Exatamente. Pô, estávamos na Europa, tudo caro, né? Tudo carésimo. Aí o que aconteceu? Eu não vou perder a oportunidade de molhar meus pés no Mediterrâneo. Só que, olha só, a areia lá, a faixa de areia até chegar a água é muito fofa. E quando chega lá na areia molhada, é pior ainda, a areia parece uma areia movediça. E fica inclinado, né? Mas apoiado pelo Gustavo, mesmo com o pé caído... Pé caído? Pé derrubado. Naquela época era pé derrubado. Imagina, 2016. Não era nem caído, era derrubado. Agora, graças a Deus, está melhor. Mas naquela época eu usava aquela órtese, aquela rígida, não é? A primeira rígida. A primeira. Sim. Bom, fiquei com a órtese até chegar lá na espreguiçadeira e eu olhando, gente do céu, eu tô na Espanha em frente ao mar Mediterrâneo, uma cidade linda, 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 linda. Preciso, imagina, tem que ter a oportunidade de pelo menos molhar meus pés. Peguei e falei pro Guga, não posso perder essa oportunidade. Imagina, é única. Vamos tirar a órtese, vamos caminhando, tu encara e vai ir até lá. Olha a areia como é fofa. Eu disse, beleza, não quero saber. Não vou perder a oportunidade. Tirei a órtese rígida, que eu estava usando até então, e encarei a areia fofa. Até chegar na faixa de areia molhada, que parecia uma areia movediça. Mas, felizmente, molhei meus pés no mar Mediterrâneo. Aos berros. Claro, porque imagina, o pé ia virando. Aos berros. Né? E o Guga tá virando. Eu vou romper o ligamento. Cuidado! Ai, não aguento! Não, mas segura. o pior foi depois de ter molhado os pés. Só molhei os dois pés. O sequelado e o direito. O normal, digamos assim. Aí, bom, respirei uma água gelada. Gelado mesmo. Agora imagina só, a espacidade, para quem ainda não sabe, o frio aumenta o grau de espacidade. Então eu fiquei com um encurtamento muito maior,
o pé tremia e tendia a virar. Aí eu peguei e falei pro Gustavo, não, Gustavo, não dá, é muito gelada mesmo. Já realizei meu sonho, molhei meus pés. Vamos voltar para lá. Só que, para quem não sabe, a Europa é famosa em fazer topless. Quando estava saindo da água, enfrentando a faixa de areia úmida, até chegar a parte de areia seca, o meu pé, mas virou muito. Aí, lógico, dei um baita de um grito que várias mulheres fazendo topless, imagina de sair de fora, com a parte de cima do biquíni, de fora, deitada nas espreguiçadeiras de madeira, onde também estávamos. Dei um baita do grito, e mesmo com a visão periférica prejudicada, pelo lado esquerdo eu só tenho visão boa frontal, pelo lado direito a visão frontal, várias delas, pelo meu grito, levantando e cobrindo os apetites delas. Foi uma situação extremamente engraçada, mas um perrengue muito grande. Que bom que deu tudo certo. Depois passamos por mais trechos lá em Calpe, até chegar o momento de ir para uma espécie de um poço muito bonito. Você já deve ter visto em forma de pipe em um clipe de foto e vídeo que eu fiz lá. Mas voltamos então do lado de Calpe, voltamos para Lisboa, e chegando em Lisboa, o pessoal do problema que deu o primeiro perrengue lá em Lisboa, estava me aguardando, o chefe lá da equipe de apoio de acessibilidade, me esperando para eu conversar com ele. Aí eu me senti uma celebridade. Imagina, e dizendo eles que eles monitoraram, como fizemos todo o trajeto pela TAP, tanto daí do Brasil até Lisboa e depois até a Espanha, monitoraram todo o nosso passeio, até voltar a chegar de novo em Lisboa. E aí veio imagina, eles monitoraram tudo, sabia? Estava seguindo todos os meus passos. Estava literalmente me sentindo uma celebridade. Chegamos lá então, foi só desembarcar, irmos pegar a nossa bagagem lá no aeroporto de Lisboa, que foi recepcionado pelo chefe da segurança, lá do aeroporto do apoio de acessibilidade. E, oi, Evair, tudo bom? Sou o fulano de tal, sou o chefe da segurança aqui do apoio de acessibilidade e monitoramos todo o teu trajeto de Lisboa até a Espanha. E aí, como é que foi? O que aconteceu? Fala pra mim. Tá tudo tranquilo contigo? Como que foi? Aí eu peguei e relatei para ele agora pessoalmente, porque eles tinham visto a minha reclamação virtual. E possivelmente o rapaz lá que deu o problema lá o grande problema lá na van, imagina, uma pessoa com família, com trabalho, tudo, deve ter muitas bocas para alimentar, e aí, por causa desse deslize, de repente correu o risco de perder o emprego. Mas graças a Deus deu tudo certo. E nesses grandes perrengues, quase um acidente e um outro bastante engraçado, consegui sobreviver. Graças a Deus e a Nossa Senhora de Fátima. E no próximo vídeo eu vou contar sobre o segundo grande perrengue que aconteceu num outro país,
Mas, de repente, será que vai ser complicado, meio quase uma come-tragédia, ou um perrengue engraçado? Todo mundo que está inscrito no canal com o sininho de notificações ativado, na opção todas, vai saber sobre o nosso próximo perrengue. Esse... Um detalhe que a gente não comentou. Fala. Nessa viagem, nós não estávamos com a cadeira de roda própria. Então, quando finalmente a gente chegou no hotel de Lisboa, para visitar Fátima e etc., o hotel falou: temos uma cadeira que vocês podem usar. Que era uma cadeira, a cadeirinha. A famosa cadeirinha, como eles chamavam. O Cândido, só que a cadeirinha, o Saraiva. Só que a cadeirinha não tinha o apoio das pernas da frente. Toda de inox, não sei se você já viu, vai ver ainda. Toda de inox, ou alumínio, não sei o que lá, e não tinha o apoio dos pés. E eu tinha que... eu tinha que ficar com os dois pés levantados, esticados. Usando a órtese ainda, a órtese... Pro pé não virar. Cansava o pé não virar. E porque não tinha um apoio. Ainda chovia. Então... Aí teve uma hora que Não, quando fomos entrar no aeroporto aliás, lá no Santuário de Fátima, o Saraiva pegou e perguntou: quer que leve o chapéu? Que leve o chapéu? Chapéu, não trouxe boné, nem chapéu, nem nada. Não tem nada. Nem tem sol, nem nada. Pelo contrário, tá chovendo, mas chapéu não ajuda essas horas. Aí fomos entender que chapéu era o guarda-chuva. Pra gente poder ir. Gente, mas Fátima é tem uma energia tão positiva, tão legal, que foi só chegar lá a gente parou o carro mais próximo que ele pôde. Por causa da acessibilidade. Uma das entradas do santuário, pra gente andar de cadeira de rodas na chuva. Imagina eu. Porque não tinha um apoio. Eu empurrando a cadeira de rodas, segurando um guarda-chuva, porque eu também tinha que enxergar, porque se eu vai e seguro o guarda-chuva, tampa a minha visão. Aí a gente entrou numa espécie de um arco. Né? É verdade, eu nunca esqueço. Num arco de pedra, pra gente cruzar então, pra chegar lá. Pra entrar no santuário e visitar todo o santuário. Né? Pra ver a Catedral de Nossa Senhora de... Não é catedral, né? Aquilo, acho que é o santuário. Né? É o santuário. Assim que a gente... A basílica do santuário de Fátima. A nova e a velha. Né? Ambas. Assim que a gente saiu Logo que nós cruzamos esse portal, abriu um sol lindo. Não abriu o sol, mas a chuva parou. Não, a chuva parou, mas ficou azul. Não ficou azul. Ficou azul. Eu tenho foto. As fotos estão todas cinzas. Não, tem foto azul. Logo que entramos. Não tá. Tem fotos, já deve estar assistindo, vendo o clipe de fotos. Abriu e logo depois nublou de novo. Mas foi isso que aconteceu. A chuva parou. Aí pudemos guardar o guarda-chuva, empurrar o Evair na cadeirinha. A cadeirinha. Mas então nos aguardem para o próximo perrengue. O próximo perrengue que, olha, tem... De outra viagem. De outra viagem, outro destino. Também internacional. Todo mundo que está inscrito no canal, com o sininho de notificações ativado na opção todas, vai receber a atualização e informação sobre esse novo perrengue num outro país também da Europa. Até o próximo perrengue. Fico com Deus e beijo no coração. Tchau! Então, pessoal, curtiram o passeio? Até a próxima oportunidade. Fico com Deus e beijo no coração.